Olá! No nosso vídeo de hoje falaremos sobre a OIT 169 e os intervenientes no processo de licenciamento ambiental. Mas por que esse tema é relevante? Essas manifestações são ou não são vinculantes? Como andam as propostas de mudanças legislativas a respeito? A OIT 169 sobre povos indígenas e tribais é uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, e que foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional. Mas como ela afeta o licenciamento ambiental? A Convenção 69 determina que os povos interessados deverão ser consultados sempre que forem previstas medidas administrativas ou legislativas capazes de afetá-los. Mas como esse processo deve ocorrer? Trata-se de consulta ou consentimento? A OIT 169, a despeito de ter sido incorporada, como eu mencionei, carece de regulamentação. É necessário que tenhamos uma lei ou ao menos um decreto para definir como essa consulta deveria ocorrer. Na sua falta, convivemos com a Portaria Interministerial 60 de 2015, que está longe de ser a norma mais adequada, mas na falta de norma mais apropriada, os órgãos ambientais a têm usado. Até porque, como comentei, a OIT 169 não responde a perguntas simples, como qual a distância que se deve considerar para efeito de consulta a tais populações. O anexo 1 da Portaria Interministerial estabelece as distâncias por tipo de empreendimento e região do país. A portaria ainda traz questões relevantes, como os prazos de manifestação dos intervenientes, e estabelece 90 dias quando for caso de EA-RIMA e 30 dias para os demais estudos. Diz que caso os intervenientes não se manifestem nesses prazos, o processo de licenciamento ambiental deve seguir o seu rumo, o que nada mais natural. Aliás, nesse ponto, vale destacar que a versão do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, que está em discussão no grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados, vai na mesma linha, ou seja, prazo definido para a manifestação dos intervenientes e a determinação de que a falta de manifestação não impede o prosseguimento do processo de licenciamento. O projeto ainda traz diversas propostas interessantes, como a falta de vinculação do órgão ambiental às decisões dos intervenientes. Mas ainda é projeto e, portanto, matéria para um outro vídeo. Retomando a Portaria Interministerial 60 de 2015, ela ainda estabelece que as condicionantes eventualmente impostas pelos intervenientes devem ter relação direta com os impactos gerados. Óbvio, não é? Mas até o óbvio precisa ser dito. Mas afinal, estamos falando de consentimento ou oitiva? É dizer, segundo a OIT 169 e a Portaria Interministerial 060 de 2015, as populações tradicionais afetadas por determinado empreendimento têm ou não têm o poder de veto? Tanto a OIT 169 quanto a portaria falam de oitiva. É a chamada oitiva livre, prévia e informada. Ou seja, as populações tradicionais têm o direito de serem ouvidas, mas não o direito de impedir o desenvolvimento dos demais direitos constitucionalmente garantidos. Mesmo quando a OIT 169 fala de consentimento, que ela faz no artigo 16.2, especificamente para os casos em que seja necessário realocar determinada população tradicional, a Convenção menciona que quando não for possível consentimento, o reassentamento deveria ocorrer após a conclusão de procedimentos definidos pela legislação de cada país e, quando apropriado, audiências públicas em que os povos estejam representados. O claro objetivo da Convenção foi trazer uma maior proteção aos povos indígenas e tribais, mas tais direitos, como tudo na vida, e no direito não é diferente, não são absolutos e devem ser harmônicos com os demais direitos de cada país signatário da Convenção. Bom, chegamos ao fim do vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil e adorarei receber as suas críticas e sugestões. Até o próximo. Muito obrigado.